Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Hoje, depois do almoço, eu estava em casa, buscando o Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra para trazer à igreja. Porque a gente sabe que muita gente, talvez não todos, mas a grande maioria, precisa de uma palavra no domingo para passar toda a semana debaixo de um decreto de Deus. A palavra é muito importante na nossa vida. E nessa noite, eu quero trazer uma palavra a você que Deus colocou em meu coração. Eu sempre me preocupo em perguntar a Deus aquilo que Ele deseja falar conosco, porque talvez eu deseje falar algo para você que não tem nada a ver com o que Deus quer falar. E isso pode impedir que a palavra de Deus alcance o seu coração e produza o resultado que Deus espera. Eu então estava buscando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor deseja falar ao teu povo? E aí Deus começou a ministrar o meu coração a respeito de um tema que eu também nunca preguei aqui na igreja, e eu quero trazer a você. Eu quero falar um pouco hoje sobre as chaves da eternidade. A gente sabe que a Bíblia é um livro cheio de mistérios, de símbolos, de enigmas, de figuras de linguagem. E todas as vezes que você lê a Bíblia e se depara com certos símbolos assim, muitas vezes você se perde e não consegue entender exatamente do que a palavra de Deus está dizendo. E hoje eu estava estudando um pouco a respeito das chaves que a Bíblia apresenta como chaves, e ela não fala que são chaves da eternidade, mas todas elas apontam para a eternidade em aspectos positivos e aspectos negativos. E eu comecei a perceber que realmente nós temos chaves para abrir as portas aqui na terra, e Deus também tem chaves para abrir portas do mundo espiritual, e a igreja também tem chaves para abrir porta para o mundo espiritual e para preparar o mundo para conhecer o reino de Deus. Essas chaves tanto podem abrir portas para o céu quanto para o inferno. Essas portas tanto podem abrir o acesso às riquezas do mundo espiritual, quanto podem fechar o acesso às riquezas do reino de Deus. Muitas pessoas não conseguem receber aquilo que Deus tem para elas. Muitas pessoas estão alheias, estão cegas, estão estéreis a respeito daquilo que Deus tem para elas, porque as chaves do reino de Deus lhes foram fechadas. E nós precisamos entender que existem igrejas, que existem líderes, que existem grupos religiosos que fecham as portas do reino de Deus. Assim como existem também líderes, igrejas, que abrem as portas do reino de Deus. E então, nós vamos aprender algumas coisas a respeito das chaves da eternidade. A primeira chave que eu vejo está em Lucas capítulo 11, versículo 52. A Bíblia chama de chaves, ou chave da ciência. E a palavra ciência aqui é colocada como conhecimento, mas não necessariamente o conhecimento científico, baseado em experimentos, em pesquisas, mas o conhecimento de Deus, a experiência com Deus. O Senhor confrontando os escribas do tempo de Jesus, Ele fala em Lucas 11, 52 o seguinte: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Diga comigo, chave da ciência. Essa é a chave que Jesus disse que estava na mão dos intérpretes da lei. Todos nós que interpretamos a lei temos a chave da ciência. Todos nós que pregamos o evangelho temos a chave da ciência. Todo líder de célula tem a chave da ciência. Todo líder de rede tem a chave da ciência. Todo pastor tem a chave da ciência. Mas cada membro da igreja que proclama o evangelho tem a chave da ciência. E é interessante que Jesus confronta os intérpretes da lei, porque eles tinham a chave da ciência, mas eles resolveram não entrar no reino de Deus e decidiram que impediriam
a todos de entrarem no reino de Deus. O que a gente pode aprender com esse texto? O Dr. Russell Shedd, que é um grande teólogo do Brasil, escritor, um homem muito conceituado na teologia, ele fala o seguinte, que essa chave significa que ela tem um poder de abrir a porta do conhecimento de Deus para a salvação. E Jesus condena os intérpretes da lei, porque no exercício do ministério deles, ao invés de abrirem as portas do reino de Deus para a salvação, eles, além de fecharem, eles estavam impedindo aqueles que seguiam a Jesus de entrarem no reino de Deus. É interessante que os escribas, eles fecharam o acesso às escrituras de algumas maneiras, por interpretações falsas. Eles começaram a entender o texto bíblico de uma maneira equivocada, pretensiosamente, ou às vezes por lhes faltarem a revelação das escrituras, porque as escrituras não podem ser interpretadas de uma maneira racional, lógica, ela precisa da luz do Espírito Santo, e eles não tinham essa luz, eles não tinham essa revelação, e por isso eles começaram a interpretar de maneira equivocada os conceitos do reino de Deus, e também eles tinham a predisposição de considerarem indignos de salvação as pessoas comuns, as pessoas simples. Para eles, a salvação não estava disponível a todos, mas apenas a um grupo específico e a um grupo seleto, a um grupo privado. Eles estavam tentando impedir aqueles que tentavam entrar. Jesus então os confronta, porque até aqueles que seguiam Jesus estavam sendo impedidos pelos escribas, pelos intérpretes da lei, de entrarem no reino de Deus. Então Jesus fala assim, olha, vocês têm a chave da ciência e impedem de entrar aqueles que querem entrar, fecharam a porta da salvação. Nos nossos dias, queridos, existem muitas igrejas, existem muitos pregadores que estão fechando a porta do reino de Deus com interpretações equivocadas da Bíblia. É claro que o evangelho está crescendo no Brasil inteiro. As pregações, você consegue todos os tipos de pregação na internet, na televisão, e glória a Deus, porque o evangelho está espalhando. Mas entenda uma coisa, muita coisa que está sendo pregada não tem nada a ver com o reino de Deus. As pessoas estão pregando coisas absurdas. Um dia desse eu ganhei foi alguém aqui da igreja que me deu, porque deram para essa pessoa e ela me passou um folheto. E nesse folheto estava assim, venha tomar o vinho do amor. Aí eu fui olhar. A capa do folheto tinha uma macumba, uma obra de macumbaria, uma foto de uma macumba. E ali algumas frases para colocar um pouquinho de medo na gente. E aí eles estavam dizendo o seguinte, olha, que muitas famílias são destruídas por obras de macumbaria, e são realmente, e são destruídas, sem dúvida alguma, e ali aquela macumba é para ilustrar o que é uma macumba, e atrás dizendo o seguinte, que Jesus estava no casamento de Caná da Galileia, certo? E aí faltou o vinho, Jesus transformou a água em vinho, e etc e tal. Então por isso, venha tomar o vinho do amor. Consegue entender? Então, pera lá. O que tem a ver uma coisa com a outra? A questão é o seguinte, se muitas famílias são destruídas por obra de macumbaria, não é vinho nem do amor e nem do ódio que vai libertar a família. Quem vai libertar a família é só Jesus. Amém? Então as pessoas canalizam a resposta para o vinho do amor. Canalizam a resposta para todos os tipos de amuletos, de aparatos, de linguagens esquisitas, porque talvez não haja nenhuma palavra específica para denominar que tipo de linguagem que está sendo usada para proclamar o evangelho, mas entenda o seguinte, quem confia no vinho do amor, necessariamente não entrará no reino de Deus, porque quem salva é só Jesus.
Nós precisamos voltar a nossa atenção para a Bíblia. É claro que algumas pessoas dizem: pastor, mas isso é uma estratégia, isso é um mecanismo para chamar a atenção das pessoas para virem para a igreja. Entenda o seguinte: nós temos que tomar cuidado para que a gente não tire o foco da salvação de Jesus e o coloquemos em qualquer outra coisa. Eu me lembro muito bem da Gretchen, quando se converteu, segundo ela se converteu, e aí ela ficava nas paradas de caminhoneiro, meio semi-nua, e alguém foi fazer uma entrevista com ela e perguntar o que ela estava fazendo ali, uma vez que ela já era crente. E ela disse: não, eu estou aqui para evangelizar caminhoneiros, e eu tenho recebido uma direção para usar o meu bumbum para evangelizar. O que vocês acham disso? Dá para entender? Pastor, isso é um absurdo. Isso é só um absurdo, tem outros. Existem muitos outros absurdos, queridos. E nem todo mundo que está dizendo que está pregando o Evangelho, está pregando o Evangelho. As pessoas estão chamando a atenção das outras com todas as formas, com todos os tipos de mecanismo para atrair multidões, mas nem todos estão recebendo o conhecimento de Deus. Muitos estão fechando as portas do reino de Deus por causa da chave da ciência que está em suas mãos. Eles têm a palavra de Deus, eles têm a televisão, a internet, o rádio, os meios de pregar o Evangelho, mas eles usam esses meios para pregar um outro Evangelho. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: se eu ou qualquer um outro pregar um Evangelho que não seja este de Cristo Jesus, que seja maldito, que seja anátema. Só que com o passar do tempo, queridos, os conceitos têm mudado. Você pode perceber o seguinte: hoje aqui está mais ou menos normal, mas você pode ver o modelo de cabelo que está na moda hoje. Vocês já repararam que, não sei se isso continua, a febre continua, mas o modelo que está na moda é aquele despenteado, não é? Não é isso? Esse é o modelo que está na moda. A nossa geração é uma geração que está quebrando alguns paradigmas, que está tentando estabelecer conceitos novos, e o bonito hoje é o feio, o arrumado é o desarrumado, o certinho é o errado. O errado hoje é você ser heterossexual. Se você não é gay, você está errado. Você está errado. Você entende? Por quê? Porque a nossa geração está quebrando os valores, os princípios. Então no Evangelho, queridos, no Evangelho está valendo tudo. Qualquer coisa que está sendo pregado está valendo. Mas entenda uma coisa: o Senhor confronta os intérpretes da lei naqueles dias, dizendo o seguinte: ai de vós, intérpretes da lei. Isso aqui é para mim, é para eu que sou pregador, é para cada líder de célula, é para cada líder de rede, é para cada crente que tem aí, por aí pregado o Evangelho. A Bíblia diz: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Nós temos um compromisso com Deus de não fechar a entrada do reino de Deus nessa terra. Nós temos que ter compromisso com o Evangelho, queridos. Deus está à procura de fiéis. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplarão os fiéis da terra. Ele está à procura desses fiéis. A segunda chave que eu vejo, e eu quero que você saiba que a ordem que eu uso aqui não é uma ordem lógica, mas é uma ordem de importância. Algumas foram faladas antes das que eu estou falando aqui, mas eu quero usar a ordem de importância para que você veja como é que cada uma dessas chaves se aplica. A Bíblia fala também de uma chave chamada chave do poço do abismo. Diga comigo: chave do poço do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. A Bíblia diz assim: quando o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 20, versículo 1.
também refere-se ao mesmo poço do abismo. Olha bem, a quinta trombeta, a Bíblia fala que na grande tribulação, alguns selos serão abertos, algumas trombetas serão tocadas e algumas taças serão derramadas. Mas a Bíblia fala que quando se tocou a quinta trombeta, foi anunciado um anjo que abriu um lugar infernal do qual saíram gafanhotos venenosos, criaturas que atacavam como escorpiões. O que é isso, pastor? A Bíblia fala que o tempo do fim reservará surpresas apavorantes para nós. Não para nós, a igreja, mas para aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para aqueles que não foram salvos em Jesus e não estiverem nos céus naqueles dias. Porque a igreja será arrebatada e dará-se início à grande tribulação. E a Bíblia fala que quando foi tocada a quinta trombeta, depois da segunda metade da grande tribulação, a Bíblia mostra que o poço do abismo foi aberto com essa chave. Porque a Bíblia fala lá no livro de Judas, lá o último livro antes de Apocalipse, que existem alguns demônios que foram guardados, trancados no abismo, por causa da sua violência, por causa do seu poder, por causa da sua fúria contra as nações, e eles seriam soltos nos dias da grande tribulação. E a Bíblia mostra que na segunda metade da grande tribulação, quando o anjo tocou, quando foi tocada a quinta trombeta, um anjo saiu com uma chave, abriu o poço do abismo e saíram esses demônios, ou esses demônios que pareciam gafanhotos venenosos, que saíam picando as pessoas, ferindo as pessoas. A sua picada fere as pessoas por 5 meses, mas não podem matá-las. A ordem que esses demônios recebem era só para produzir sofrimento, e nada mais que isso. Isso vai acontecer, pastor? Vai. A Bíblia fala que na grande tribulação, a terra entrará num grau de sofrimento que ela nunca viu antes. Mas por que isso vai acontecer? Por que Deus não nos livra disso? Deus já tem preparado um meio para livrar a humanidade, e esse meio se chama arrebatamento. Ele quer levar a igreja, ele quer preparar a igreja, ataviar a sua noiva, preparando-a para o dia do arrebatamento. Aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não confiaram em Jesus, estes então estarão debaixo desse castigo, desse jugo que não está reservado para você especificamente, mas para aqueles que recusaram a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia mostra, querido, que esses demônios, têm um rei que os dirige, e o nome dele é Apolion. Diga comigo, Apolion. Esse Apolion, no grego, significa destruidor. É, na verdade, o príncipe dos demônios. Ele vem para dirigir esse massacre, ou para dirigir essa tortura naqueles que negaram a fé, naqueles que foram infiéis, naqueles que pregaram a mentira, naqueles que se recusaram a se pautar pela verdade. A Bíblia mostra que muitos creem que isso se trata de uma multidão de demônios que afligirão as pessoas na grande tribulação. Existem pensadores, existem teólogos que acreditam que não serão literalmente gafanhotos, e eu também creio que não serão, mas serão demônios terríveis. Você acha que a terra está difícil? Você acha que o mundo está caótico? Você acha que o sofrimento e a violência já está passando dos limites? Entenda que a grande tribulação revelará um sofrimento que a terra nunca viu. E a Bíblia fala que nos tempos da grande tribulação, o anjo sairá com a chave do poço do abismo para soltar esses demônios. Agora, saiba de uma coisa, esse não é o projeto de Deus para a igreja dele. Esse não é o plano de Deus para aqueles que temem ao seu nome. Esse é uma consequência natural da desobediência, da rebelião que os homens estão tendo contra Deus e a sua palavra, e inevitavelmente estarão sob o castigo, sob o jugo desses demônios no dia da grande tribulação. Existe uma terceira chave, que é a chave da casa de Davi. Diga comigo, chave da casa de Davi.
A Bíblia fala em Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. O seguinte: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. É interessante que esse mesmo trecho de Isaías 22, 22, aparece novamente em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, quando Deus envia a mensagem por meio de Jesus à igreja de Filadélfia, e ele fala que Jesus é aquele que tem a chave da casa de Davi. O que a gente aprende com isso? Olha bem, quando esse texto de Isaías capítulo 22, 22 fala, porei sobre ele a chave da casa de Davi, está falando sobre um homem chamado Eliaquim. Eliaquim, eu gostaria de pedir a atenção de todos, das crianças e todos. Eliaquim, filho de Ilquias. Qual a importância desse homem? A Bíblia fala que nos dias do rei Ezequias, havia um homem chamado Sebna. Era assim o nome dele, Sebna. Esse homem, ele pertencia a uma facção pró-Egito em Jerusalém. E ele era o tesoureiro da casa real, ele cuidava da riqueza do rei Ezequias. Ele tinha o compromisso de ser o mordomo de toda a riqueza daquele reino. Ele era o tesoureiro daquele reino. E a Bíblia conta que ele estava tão seguro da posição que ele tinha. Ele era um homem tão seguro do lugar que ele ocupava. Ele achava que ia morrer naquela posição, que ele mandou construir um mausoléu, um túmulo enorme, muito bonito, muito elaborado, para que ele fosse sepultado ali quando ele morresse. Ele pensou que a posição dele seria eterna, que ninguém nunca tiraria ele dali. E a Bíblia fala que Deus envia o profeta para confrontá-lo e dizer que ele sairia daquela posição, que ele seria espalhado pelas nações da terra, que ele perderia a sua identidade e morreria como indigente, e uma outra pessoa ocuparia o seu lugar, e essa outra pessoa seria seria Eliaquim, filho de Ilquias. E aí a Bíblia fala que sobre Eliaquim, filho de Ilquias, ele colocaria nos seus ombros a chave da casa de Davi. E o que representa a chave da casa de Davi? A chave da casa de Davi era símbolo de poder e de autoridade no ofício monárquico. Eles, como tesoureiro do palácio real, da casa real, ele tinha autoridade para abrir e fechar os tesouros daquele palácio. E é interessante que na simbologia bíblica, Cristo é aquele que aparece como o que tem poder para branir, para balançar as chaves da casa real, porque ele também tem poder para tirar os tesouros de Deus e liberar aos homens. Eliaquim era o mordomo principal da casa real. O uso das chaves reais tinha a finalidade de abrir as portas do tesouro real. Era aquele que podia abrir o depósito do rei e liberar as riquezas a todos que precisassem, inclusive aos súditos daquele reino. Cristo aparece como aquele que tem as chaves. E a Bíblia mostra que através do Evangelho, ele trará os benefícios do reino de Deus àqueles que creem em Jesus. Na verdade, o projeto de Deus, assim como era a função de Eliaquim tirar as riquezas do reino e trazer ao rei e aos súditos, a função de Cristo é abrir os tesouros do rei, do reino de Deus, e liberar nós. Quando Cristo morre na cruz, quando Cristo se oferece por você e por mim, Ele é aquele que tem a chave da casa de Davi. Quando você coloca Cristo como centro da sua vida, quando você centraliza Cristo no seu relacionamento com Deus, quando você se submete ao senhorio de Cristo, Ele libera para você as riquezas do reino de Deus. E aí você recebe cura, você recebe prosperidade, as portas se abrem para você, a sua saúde emocional é tratada, é sarada pelo Senhor. Deus libera promessas sobre a sua vida. Todos os tesouros do reino de Deus são liberados por aquele que tem sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Talvez a gente fique tentando extrair bênçãos de muitas maneiras. Talvez nos esforçando muito,
talvez arrumando alguns amuletos para que a nossa fé seja fortalecida, talvez fazendo algumas coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, que não são bíblicas, que não são pautadas pelo Evangelho. Entenda que Jesus é o único que tem a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Ele pode liberar sobre você riquezas do reino de Deus. Todo o tesouro guardado na casa real só pode ser liberado através de Jesus primeiramente. E aí, aqueles que estiverem sujeitos a esse que tem a chave da casa de Davi, receberão acesso ao reino de Deus e à vida eterna. Na prática, a igreja tem a missão de proclamar o Evangelho. E sabe de uma coisa, tem muita gente aí que está passando fome espiritualmente falando. São milhares e milhares que estão morrendo e indo para o inferno. Existem pessoas que estão mendigando a vida espiritual, estão se arrastando, estão sofrendo debaixo da tirania de Satanás. E a igreja, através de Jesus Cristo, ela tem como abrir os tesouros de Deus e liberar as riquezas do reino de Deus a toda a humanidade, sobre aqueles que estão famintos de vida eterna. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que acabou de encontrar o reino de Deus. Uma pessoa que nunca deu para Jesus, nunca deu importância para a Bíblia, nunca deu importância para a vida eterna, nunca se importou com essas coisas, mas de um mês para cá, mais ou menos, essa pessoa conheceu o reino de Deus. Ele não está aqui hoje, mas eu estava conversando com ele na célula, e ele então chegou para mim e falou assim: olha, pastor, o que eu recebi de Jesus, a paz que eu recebi de Jesus. E aí ele começou a chorar, e é um homem que eu acho que nunca chorou antes, mas a gente sabe que é homem chora, não é isso? E ele então começou a chorar, e ele: eu não consigo falar. Sabe, queridos, e ele falou assim: olha, eu não estou preocupado se eu vou ganhar muito dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, como vai ser meu futuro, só o que eu ganhei já me basta. E quando eu ouvi aquilo, queridos, eu percebi que aquele homem, por mais que ele esteja tão novinho no reino de Deus, já foi aberto a ele os tesouros do reino de Deus. Aquele que tem a chave da casa de Davi, Jesus Cristo, já lhe abriu os tesouros. Esse homem já começou a encontrar paz. Ele fala assim: olha, agora eu já posso deixar qualquer coisa para buscar Deus. Ele fala: olha, eu não faço negócio antes de ir para a célula. Se tiver alguém querendo comprar alguma coisa de mim, eu falo: ó, amanhã você me procura, porque eu tenho um compromisso agora. Ele já está comprometido com Jesus, porque ele achou as riquezas da casa de Davi. Então é isso que funciona, é assim que funciona, queridos. Jesus tem a chave da casa de Davi. Talvez você está passando fome espiritualmente, vai a Jesus, porque Ele vai abrir os tesouros. Talvez você esteja doente, vá a Jesus, porque Ele vai liberar os tesouros. Talvez você esteja sofrendo, em crise, com medo, passando algum problema. Jesus é o único que tem a chave da casa de Davi. Quando você vem a Ele, Ele derrama sobre você abundância, provisão, milagres, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A quarta chave que eu aprendi nessa noite, quero compartilhar com você, é a chave do reino dos céus. Diga comigo: chave. Amém. A chave do reino dos céus. Mateus 16:19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. É outra chave, ou são outras chaves também poderosas. E nesse texto ele fala: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Terá sido desligado no céu. Essa palavra foi dita a Pedro, naquela situação em que Pedro disse: tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E muita gente pensa que o fato de Pedro ter a chave significa que é ele que faz chover e ele que faz parar de chover. Não é isso? Já viu muita gente falando assim, né? Está querendo chover, ó, São Pedro está nervoso hoje, ó a trovoada.
né? São Pedro está animado hoje, São Pedro está liberando a chuva e tal. Ou então, ô São Pedro, libera a chuva sobre nós, né? Mas o São Pedro, coitado, ele não está liberando nada mais. Ele não tem mais esse poder de liberar alguma coisa. E não tem nada a ver com chuva. É claro que quando ele estava aqui na terra, cheio do Espírito Santo como ele era, se ele quisesse mandar chover, igual Elias mandou, choveria, com certeza. Não é isso? E se ele mandasse parar de chover, também choveria. Mas a função dessa chave não é para fazer chover ou parar de chover. A função é outra. E nós vamos ver o seguinte: as chaves são símbolos da capacidade de abrir e explicar as verdades do Evangelho. Ele recebeu de Deus uma capacidade de tornar claro, de explicar o Evangelho a qualquer pessoa. E a função dele era fazer isso aos gentios. E essa missão, ela foi dada a todos nós por meio de Cristo Jesus. A função de Pedro era chegar para um judeu que não acreditava em Jesus e explicar para ele o Evangelho. Era chegar para um gentio, como ele fez também lá na casa de Cornélio, e explicar o Evangelho. O direito foi concedido a Pedro, um direito especial, para abrir a porta da salvação aos judeus. Isso aconteceu em 2 momentos. Atos capítulo 2, a Bíblia fala que Pedro estava lá no templo, ele estava indo para a oração, estava ali um homem doente, coxo, desde a sua infância, e esse homem esperava receber de Pedro alguma coisa, de Pedro e João, mas Pedro disse: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E aquele homem de um salto se levantou, ficou de pé, foi curado. Pedro então entrou para o templo, ele entrou pulando, saltando, louvando a Deus, e aí Pedro começa a pregar. E por alguma razão, os judeus prestaram atenção na pregação por causa do milagre, do sinal que havia acontecido. E a Bíblia fala que na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. E isso é porque a chave do reino de Deus para proclamar o Evangelho estava sobre a mão de Pedro. E sobre a igreja, você vai entender isso. No capítulo 10 de Atos, a Bíblia fala que ele foi à casa de Cornélio, que era um homem que não conhecia Jesus, mas estava buscando a Deus continuamente. E Pedro então começa a pregar, e ele, sem terminar a mensagem, porque pelo que a gente vê na Bíblia, Pedro nunca conseguiu terminar uma mensagem, ele estava ainda pregando quando o Espírito Santo veio sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então havia em Pedro uma capacidade de transmitir o Evangelho de uma maneira impressionante. Ele recebeu de Deus essa autoridade. Então todo discípulo que ganha uma só alma para Cristo, exerce o mesmo poder das chaves. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar na casa de um homem, fomos eu e o Aldeir, há muito tempo atrás. Esse homem estava convalescente de uma cirurgia que ele havia feito, ele estava sentado lá na sua cama, e eu então expus o Evangelho todinho para ele. E aí no final eu perguntei: o senhor deseja entregar sua vida a Jesus? E ele disse: não, obrigado. Aí eu disse: o senhor não entendeu direito. Aí eu expliquei todo o Evangelho novamente. E depois eu perguntei: o senhor gostaria de entregar sua vida a Cristo? E ele falou assim: agora não, obrigado. E eu disse: o senhor não entendeu direito. Vou explicar mais uma vez. E expliquei todinho. Quando eu estava terminando de explicar, esse homem já estava chorando. E ele disse: eu quero aceitar Jesus. E se converteu e é crente até hoje. É fiel a Deus até hoje. Então, queridos, isso é a chave do reino de Deus. Você está abrindo a porta para alguma pessoa que está do lado de fora entrar no reino de Deus. Isso é a coisa mais importante do reino de Deus. É mais importante do que você ficar milionário. É mais importante do que você ser curado de uma enfermidade. Porque se você ficar milionário, um dia você vai morrer e deixar tudo para trás. Se você for curado hoje de uma enfermidade, amanhã, no futuro, alguma outra pode te alcançar, ou você pode morrer e então encontrar com Deus nos céus. Mas se você abrir a porta do reino de Deus para alguma pessoa entrar, você terá essa pessoa eternamente com você nos céus. Então cada um de nós, quando leva alguém a Cristo, está exercendo o poder dessas chaves. E aí,
É interessante que a Bíblia fala em 1 Coríntios 16, versículo 9, Paulo estava pregando em vários lugares e ele fala assim: porque uma porta grande e oportuna de trabalho, para o trabalho, se abriu para nós. Ele estava vendo que Deus abrira uma grande porta para o Evangelho e ele estava ali pregando. Havia muitas dificuldades, mas ele estava pregando. Eu estou pregando em Juiz de Fora toda semana. E eu estou vendo que uma porta grande e oportuna está se abrindo. As pessoas estão achando o panfleto no chão, estão indo à igreja. Está começando, é bem novinha a igreja, mas já estamos contando com os ausentes e os presentes, com mais de 20 pessoas que já estão reunindo conosco ali todas as sextas-feiras. Então, Deus está abrindo uma grande porta para o Evangelho. Eu estava orando lá das 4 às 6 da tarde, antes que começasse a reunião. Estava orando numa sala de apoio no hotel. Estava buscando a Deus e eu fechei os meus olhos e vi um galpão muito grande e uma multidão de pessoas com as mãos levantadas assim, adorando a Deus. E eu abri os olhos e fechei de novo. E eu pensei que era coisa da minha cabeça. Quando eu fechei os olhos, eu vi a multidão, porque eu tinha visto a multidão de costas. Eu estava do lado de fora e a multidão estava lá dentro com a mão levantada. Quando eu abri os olhos e fechei de novo, eu vi ela de dentro para fora. Todo mundo olhando para frente assim, adorando, com a mão levantada. E eu comecei a ver que Deus está abrindo uma grande porta para o Evangelho em Juiz de Fora. E assim Ele está fazendo em Piranga. A igreja de Piranga não está cabendo de gente. Deus está trazendo algo grande ali naquela cidade. Na Bahia, em Alagoinhas, a célula também está sendo visitada pela graça de Deus. E 4 pessoas já se converteram na célula de Alagoinhas, na Bahia. Então Deus está abrindo porta para o Evangelho. Cada vez que proclamamos o Evangelho, uma pessoa entra no reino de Deus, as chaves estão sendo usadas. Essas chaves precisam ser usadas por toda a igreja. É interessante, querido, que o texto diz o seguinte: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. A gente sempre pensou que a igreja tinha a função de ligar e desligar. É a igreja que liga e a igreja que desliga. Mas na verdade a Bíblia diz o seguinte, que tudo que a igreja ligar é porque foi ligado no céu. E tudo que a igreja desligar é porque foi desligado no céu. Então na verdade quem dirige, quem comanda é o céu. Então se a igreja, por exemplo, pregar o Evangelho e a pessoa não converter, sabe por quê? É porque não foi ligado no céu. Ela não vai nascer se o céu não disser que nasça. Ela não vai se abrir para o Evangelho, ainda que a igreja esteja tentando ligar. Ela tenta ligar, e a pessoa não nasce. E ela pensa que ela não nasceu porque ela não quis. Na hora que ela quiser, ela vai poder nascer. Mas entenda o seguinte, a igreja prega e o céu liga. Se o céu estiver ligado, a igreja prega e tem êxito. Se o céu não estiver ligado, a igreja prega e não tem êxito. Às vezes a gente acha que o poder da salvação está na nossa mão. O dia que eu quiser ser crente, eu serei. O dia que eu quiser ser salvo, eu serei, mas não é assim. Sansão pensava isso, olha, vai ser como sempre foi. E de repente ele viu que o Espírito Santo tinha se afastado dele, se apartado dele. Então, na verdade, não é bem assim. A igreja prega e o céu, se o céu estiver ligado, as pessoas se convertem. Se estiver desligado, a mensagem pode ser a melhor que já existiu, que as pessoas não nascerão. Mas quando o céu está ligado, a igreja prega e as pessoas se rendem a Cristo. Uma vez eu preguei a minha primeira mensagem, há muitos anos atrás. E quando eu fiz o apelo, 15 pessoas aceitaram Jesus. O céu estava ligado. E as pessoas vieram a Cristo. Pessoas que eu nunca imaginava que seriam crentes, vieram a Cristo. Outra coisa que eu aprendo, queridos, por último, é a chave da morte e do inferno. Diga comigo, a chave da morte e do inferno. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus disse isso para João. João estava na ilha de Pátimos por causa do Evangelho. Ele estava sendo isolado, exilado na ilha de Pátimos para morrer ali, porque ele se recusou a negar Jesus.
E numa manhã de domingo ele teve uma visão da glória de Deus. A Bíblia fala que ele viu um ser, e esse ser era Jesus glorificado. Os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu rosto brilhava como o sol, a sua língua era como uma espada afiada de 2 gumes, e as suas pernas eram como latão reluzente, e ele brilhava, resplandecia como o sol, as roupas brancas como linho finíssimo. E a Bíblia fala que quando ele olhou para aquela visão, imagina você ver algo parecido, você assustaria com certeza, ele caiu como morto. E a Bíblia fala que o anjo foi lá e o acordou e disse, olha, não temas. E aí ele trouxe a mensagem a respeito das coisas que eram, das coisas que são e das que hão de acontecer. E quando ele estava revelando o Apocalipse para João, ele fala o seguinte, olha, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual é a importância dessas chaves? A gente vai terminar com essa palavra. A palavra grega para inferno é Geena, Hades no hebraico, Tártaro. Na verdade no hebraico é Geena, Hades e Tártaro. No grego é Sheol. E são traduzidas como inferno. Essas palavras inferno, para inferno, elas têm alguns significados que apontam uma hora para o inferno, outra hora para o lugar dos mortos e outra hora para o lago de fogo, que são coisas distintas. Então veja bem, algumas coisas que me ocorrem quando eu leio esse texto, é que nos tempos de hoje, o inferno tem se tornado uma coisa distante, né? Ninguém está muito preocupado com o inferno. A gente está preocupado, a única coisa vermelha que nos preocupa é a conta bancária. Se está vermelho, a gente fica preocupado. Mas o inferno não preocupa tanto a gente. E nem deve preocupar quem crê em Jesus. Mas a Bíblia fala que o inferno é uma realidade. E a Bíblia mostra que o inferno é um lugar de castigo eterno. O inferno é um lugar onde o fogo é eterno. A Bíblia mostra que lá as chamas eternas são devoradoras. A Bíblia mostra que o inferno também é associado ao lago de fogo, eu vou te mostrar a diferença. A Bíblia fala do fogo e enxofre, do fogo que não se apaga, do lugar de punição, lugar de tormento eterno. O que é inferno? O que é lugar de mortos? E o que é lago de fogo? Quando a Bíblia fala de lugar de mortos, todas as pessoas que morrem vão teoricamente para o mesmo lugar. Primeiramente, todas as pessoas que morrem fisicamente vão para o Hades, para o lugar dos mortos. E ali o seu corpo e a sua alma repousam, ficam inertes até o dia do juízo. As pessoas que morrem sem Cristo, de acordo com a Bíblia, elas vão para o inferno. O inferno não é um lugar onde as pessoas estão eternamente condenadas ainda, elas estão apenas presas. A Bíblia fala que o inferno é o lugar de tormento, de início de tormento, de sofrimento, de angústia, mas não é o fim. É como se fosse a cadeia que prende o criminoso, esperando o dia do julgamento para que ele seja levado para o presídio. Então as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno e ficam ali. As que morrem em Cristo, o espírito vai para Deus e o corpo fica ali aguardando o dia do juízo, o dia do arrebatamento, para que seja restaurado, ressuscitado e seja arrebatado juntamente com os santos daqueles dias. Então entenda o seguinte, Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou o inferno para ninguém aqui e para ninguém da terra. Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que a igreja proclame o Evangelho e todos se arrependam dos seus pecados e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas entenda uma coisa, o inferno é a opção que todos que não quiseram Cristo têm. Porque você não vai encontrar um caminho intermediário. Eu não quero ir para o céu e nem para o inferno. O inferno não é aquele lugar, como alguém já disse, esses dias eu até ouvi dizer, que o inferno tem elevador, tem escada rolante, tem cerveja, mulheres, cinema, né? O inferno é bom, o inferno é um lugar legal,
né, onde as pessoas vão preferir ficar do que no céu, que é um lugar tranquilo, assim, sem muita graça. Muita gente pensa assim. Mas, queridos, pensa numa coisa. O inferno é o lugar da ausência de Deus, da ausência de paz, da ausência de sono, da ausência de prazer, da ausência de alegria, da ausência de luz, de todas essas coisas. Imagina você ficar num lugar escuro, triste, sem amigos, sem Deus, sem a palavra de Deus, sem uma música, sem nada, isolado, acompanhado por pessoas que estão na mesma condição, miseráveis, moribundas, e ao lado de demônios, que não estarão fazendo nada com você, eles também estarão debaixo do juízo, tanto quanto você. Muita gente pensa que o inferno é o lugar onde o diabo vai ficar com o tridente, espetando todo mundo. Tem gente que pensa isso, não é verdade? Só que não tem isso, queridos, o diabo vai estar condenado também. É claro que um vai perturbar o outro, além de toda a ausência de Deus e da bênção de Deus, um demônio vai perturbar você, você vai perturbar o outro, Você não. Então, um demônio vai perturbar alguém, que vai perturbar outro e tal. Mas a Bíblia fala que quando chegar a consumação dos séculos, a morte e o inferno serão julgados e lançados no lago de fogo. Como é que funciona isso, pastor? Todas as pessoas que foram para o inferno por razões diferentes. Uns foram porque eram ateus, outros foram porque eram terrivelmente maus, outros foram porque pregaram mentira, heresias. Pastores vão ter os piores lugares no inferno, pastores e padres, e líderes religiosos, aqueles que não pregaram a verdade. A Bíblia fala que eles serão tratados na medida do conhecimento que eles têm de Deus. Você entende? Então eu prego a mentira para você e a Bíblia fala que o meu lugar está reservado no lago de fogo. Eu não sei o que muitos pastores, o que muitos religiosos têm na cabeça quando não pregam a verdade para a sua igreja, quando enganam o seu povo, quando vendem as mentiras só para ter benefícios pessoais, sem saber que existe um dia que Deus reservou para julgar a todos. Você entende? Então a Bíblia fala que os líderes, aqueles que conhecem a palavra, que conhecem o Evangelho, eles serão os que terão condenação pior, junto com Lúcifer, que também tinha conhecimento de Deus. Então entenda uma coisa, a Bíblia fala que no julgamento, cada pessoa será julgada segundo as suas obras, e de acordo com o que eles foram aqui na terra, eles receberão a medida de condenação para viverem eternamente no lago de fogo, sem nenhuma possibilidade de restauração e de contato com Deus. A ausência eterna de Deus, a ausência eterna da paz, a ausência eterna da alegria, a ausência eterna da saúde, da vida, de tudo que é bom, a pessoa será privada e viverá ali no isolamento, na umidade do inferno, no calor do inferno, no inferno infernal, que todos já têm noção do que seja o lago de fogo. Agora, veja bem, quando Cristo fala assim, eu sou aquele que vive, estive morto e tenho a chave da morte do inferno, Ele não está falando isso para você ter medo do inferno. Ele está dizendo algumas coisas que a gente pode aprender. Quando Ele fala, eu tenho as chaves, esta é uma afirmação importante, porque o maior medo da humanidade é da morte do inferno. E Jesus está dizendo assim, não se preocupe, tenho as chaves. Se você estiver indo para o inferno, Ele pode abrir a porta e tirar você de lá enquanto você está vivo. Ele tem as chaves para tirar do inferno aqueles que estão a caminho dele. Ele tem as chaves para liberar do lago de fogo aqueles que estão caminhando a passos largos. Então, enquanto estamos vivos, a Bíblia fala lá em Judas, para salvá-los, arrebatando-os do fogo. Deus está despertando a igreja para tirar do inferno aqueles que estão com os seus pés na sua porta. Há tantas pessoas, queridos, tantos milhares, só na China, na Índia, e em todos os países, em todos os lugares, tantos milhares, tantos milhões, alguns bilhões de pessoas que estão indo para o inferno. E a igreja
está preocupada só consigo mesmo. A igreja só ora para Deus ajudar ela a pagar uma continha particular. A igreja ora muito para curar uma dorzinha de cabeça, uma unha encravada, um probleminha aqui na coluna, na cabeça, não sei aonde. Quando milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de pessoas estão indo para o inferno. Parentes meus e seus. Esses dias eu fiquei sabendo, a minha família, toda a minha família, por parte do meu pai, é uma família muito apegada à idolatria, ao engano, aquilo que a Bíblia condena. E a gente já tentou, meu pai tenta pregar para eles há anos, mas eles sempre rejeitaram meu pai, desde que ele se converteu. Mas esses dias eu tenho tido notícia, que quando eu tinha o programa de televisão, muitos deles ouviram a pregação do Evangelho, porque eu era parente deles, eles queriam me ver na televisão. E aí, eles ouviram lá em Mantenópolis, em Mantena, na própria zona rural eles ouviram. E aí eles começaram a procurar meus pais para saber se eu não tinha CD de pregação, se eu não tinha DVD, se eu não tinha livro escrito. E meus pais começaram a fornecer material para eles. E meu pai está contando que muitos deles estão se convertendo, muitos deles estão lendo a Bíblia, muitos deles estão ouvindo as pregações e espalhando, fazendo cópias do CD, do DVD, espalhando entre os parentes, e Deus começou a salvar minha família. Eu estou muito feliz com isso, queridos. Estou indo agora em Mantenópolis e Mantena para levar mais livro, mais CD, mais DVD de mensagens, para abençoar aquele povo, porque eu creio que nós, enquanto estamos vivos, podemos tirar do inferno, podemos tirar do lago de fogo muitas pessoas. Jesus está dizendo assim: olha, o mundo está caminhando para o inferno, mas não temas, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Através de Jesus, qualquer pessoa pode sair do inferno e entrar no reino de Deus. Qualquer pessoa pode ser livre da condenação eterna e experimentar as riquezas dos tesouros do reino de Deus, com aquele que tem a chave da casa de Davi. É interessante que conhecer Jesus pela fé é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer nessa vida. Não existe nada mais importante. Não existe nenhuma descoberta mais importante que alguém possa fazer do que conhecer Jesus, porque o único que tem a chave da morte e do inferno é Ele. Se alguma pessoa quer se livrar do inferno, se alguma pessoa quer se livrar da morte eterna, quando ele fala de morte, ele não se refere apenas à morte biológica, mas à morte eterna. Ou se você conhece alguma pessoa que precisa se livrar da morte do inferno, somente através de Jesus. Não existe outro meio. Ele é aquele que tem a chave da morte do inferno. Agora, para a igreja, querido, para a gente encerrar, para a igreja, você pode dormir tranquilo todo dia. Não tenha medo da morte. Não se preocupe com o inferno. Se você está em Cristo, quando o medo tentar te assaltar, lembre, Jesus tem a chave da morte do inferno. Se o medo tentar te assaltar, lembre, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não se preocupe, confie em Jesus, se agarre em Jesus com todas as suas forças, porque você não apenas estará com Ele eternamente nos céus, mas você também estará junto com tantos que você conseguiu tirar do inferno por meio de Jesus, abrindo-lhes as portas do reino dos céus e trazendo as riquezas de Jesus, porque Ele tem a chave da casa de Davi. Queridos, é muito bom saber que nós servimos aquele que tem a resposta para nós. Quando você olha para Jesus como aquele que tem a chave da casa de Davi, toda provisão que você precisa está nele. Quando você olha para Ele que tem a chave da morte e do inferno, toda segurança está nele. Você não precisa de mais nada. Amém? Essas chaves estão disponíveis a você, a mim, a igreja de Jesus. Por isso, desfrute delas, em nome de Jesus.